Todo ano é sempre a mesma coisa. Tapete vermelho, paparazzi, flashes, todo mundo reunido no teatro para premiar o que são os melhores filmes do ano. Mas assim, pessoal, precisamos falar bem a verdade. O Oscar não é necessariamente uma ferramenta de premiação dos melhores filmes. Ele é mais uma ferramenta de marketing. Porque no fim das contas o que importa é que depois da premiação os filmes vão poder colocar no trailer e no pôster que ele é dirigido pelo indicado ao Oscar, estrelado pelo ganhador do Oscar, do estúdio que já ganhou X Oscars. Então é muito importante a gente entender que o Oscar ele não só premia os filmes, ele também vende eles. Mas claro que isso não impede a gente de comentar sobre. Eu sou o seu Santiago e hoje a gente vai falar sobre as polêmicas, os ganhadores, as injustiças e tudo o que aconteceu nesse Oscar de 2026. Eu quero começar aqui falando sobre a categoria de melhor som, que eu confesso um pouco que eu fiquei meio decepcionado, tipo, pô, o nome do filme é F1, em nenhum momento eles escutam um tribo de já, não acende um negocinho, tipo, puta decepção, cara. Bom, brincadeiras à parte, o filme Fórmula 1 realmente teve esse trabalho de som muito imersivo, né? Colocar você no corpo de um piloto praticamente com todos os sons possíveis, dos carros acelerando, equipe de rádio, ferramentas, maquinários, tudo aquilo que compõe uma corrida de Fórmula 1, de fato, o filme ele consegue entregar. É bem absurdo mesmo. O filme ele conseguiu me deixar empolgado vendo um esporte pelo qual eu nem acompanho, nem me importo, assim. Então foi um sucesso, um mérito muito grande, muito merecido esse Oscar de melhor som. Lembrando que melhor som não é necessariamente trilha sonora, canção original, o som é justamente esse processo de mixagem de som, e realmente o filme faz isso com um êxito muito grande. Agora falando realmente sobre melhor canção original, que quem ganhou foi a música Golden, daquele filme Guerreiras do K-Pop. Bom, eu fiquei muito feliz de ter visto o gênero sendo reconhecido, assim, numa premiação como o Oscar, né? Traz um pouquinho mais de visibilidade, o gênero ele já é muito conhecido assim, mas a real é que pra academia de cinema, de fato, foi bem novo. Eu acho isso muito interessante, porque foi uma música que conseguiu meio que quebrar a barreira da animação, se tornou uma das músicas mais escutadas do Spotify, quebrou recordes atrás de recordes, e por mais que eu não acompanhe tanto a cena de K-pop e tudo mais, eu achei interessante. A música não é ruim, né? É divertida. É bem essas músicas pop que vão explodir mesmo. Muita gente não gostou, porque queria que fosse Light to You, do Sinners, mas assim, de qualquer forma, Sinners ganhou de melhor trilha sonora, então por mais que não tenha ganhado na canção original, representou de outra forma. A Light You realmente é uma música, na minha opinião, melhor, eu gostei mais, mas não acho ruim que tenha ganhado a música Golden. Mas agora o que foi muito interessante é que na hora dos músicos fazerem seus discursos e agradecimentos, a premiação simplesmente interrompeu eles no meio. I'd like to thank Foi uma das cenas mais vergonhosas, assim, que eu já vi. Tipo, eles pedindo um pouquinho mais de tempo, querendo fazer os agradecimentos, mas não teve jeito. O que é muito esquisito que ano passado o Adrien Brody fez um discurso de 5 minutos pra falar sobre a premiação dele de melhor ator, e os outros concorrentes aqui, nos casos, os ganhadores do Oscar, não tiveram esse tempo pra poder falar. Então é aquilo, né? A academia, ela premia, mas não permite a expressão e o agradecimento. Parece que foi meio a contragosto. Agora a gente vai falar sobre escalação de elenco. Uma categoria nova, né? Inaugurou nesse Oscar de 2026. E, sendo bem honesto, parece que foi só uma categoria que eles inventaram para poder premiar uma batalha após a outra mais uma vez. Sério, sem brincadeira, eu entendo que existe uma arte invisível por trás de você montar um bom elenco, você pegar bons atores que consigam se conversar, que compõem ali um filme e que realmente entreguem nas atuações e que tenham química. Isso realmente é um detalhe muito importante. Mas assim, uma premiação exclusiva só pra isso, eu acho um pouco forçado, com todo respeito. E, de novo, para premiar uma batalha após a outra, eu acho que foi isso. Eles fizeram as contagens ali de votos, falaram, bom, provavelmente uma batalha após a outra e pecadores vão ficar com a mesma quantidade de Oscars. Vamos inventar uma categoria a mais só pra gente premiar uma batalha após a outra mais uma vez. Assim, obviamente o elenco de uma batalha após a outra é muito bom. Então foi uma seleção realmente muito bem pensada. Mas eu acho que os outros filmes que estavam concorrendo, como O Agente Secreto, o próprio Pecadores, eles tinham ali uma dificuldade maior de composição de elenco. Você pegar realmente atores que consigam preencher esses espaços dos papéis dentro do roteiro, era um pouquinho mais difícil ali. Você montar um bom elenco com Leonardo DiCaprio, com Champagne e os demais atores ali, né, o Benício Del Toro,
é um pouquinho fácil. Agora a gente vai falar sobre melhor filme internacional. A categoria que eu tinha certeza que o Agente Secreto ia levar, mas quem levou foi Valor Sentimental. Cara, assim, Agente Secreto tem uma trama muito melhor. Agente Secreto tem atores que fazem uma entrega muito boa com aquilo que eles têm, um enredo muito mais interessante. É um filme que realmente diverte muito mais do que qualquer filme norueguês água com açúcar. Eu acredito que um dos critérios, nesse caso, provavelmente de desempate entre os votantes, foi justamente quesitos técnicos, né? Apesar de O Agente Secreto ser um filme excelente, na minha visão merecia muito sim ganhar esse Oscar de melhor filme internacional. Pelo que eu vi ali das cenas de Valor Sentimental, ele parece ser um filme muito mais próximo da realidade hollywoodiana de produções. Agente Secreto ele realmente tem esse tom mais brasileiro. E eu acho que Ainda Estou Aqui atendia melhor esses requisitos do que o Agente Secreto. Talvez por isso ano passado Ainda Estou Aqui tenha levado o prêmio. Agora a gente vai falar sobre melhor ator coadjuvante. Essa categoria estava extremamente disputada, talvez uma das mais disputadas assim. Não que as outras não estejam, mas é que essa aqui realmente todos os atores poderiam ter ganho. Tava muito equilibrado ali essa disputa. Quem ganhou foi o Champagne. Acabou deixando algumas pessoas meio decepcionadas, né? O Delroy Lindo merecia bastante também. Jacob Elord, Stellan Skarsgård estava competindo. Não cheguei a ver o filme dele, mas sei que é um bom ator. Mas a real é que o Champagne, no papel que ele entrega em Uma Batalha Após a Outra, foi assim, excelente. Terceiro Oscar dele, inclusive, e ele realmente rouba muito a cena no filme, então é merecido que ele tenha ganho esse Oscar, não é injusto com os outros. É o que eu falei, tava muito concorrido, qualquer um que vencesse ia ser justo. Agora o que me estranhou muito é que o Champagne sequer estava lá na premiação para receber. Eu sei que é comum, às vezes, né, os atores ou os indicados não irem ao prêmio, eles não são obrigados necessariamente a ir, mas enfim, ele simplesmente não estava lá para receber o prêmio. Tinha um outro ator do mesmo filme que poderia ter recebido por ele, talvez, sei lá. Mas vai saber o que Champagne estava fazendo, coisas de Champagne, talvez. Mas, bom, deu pra ver que ele não tá nem aí pro Oscar. Talvez ele tenha a mesma visão que eu, né? Só coisas comerciais. Não vai não! Ele não vai não! Agora a gente vai pra melhor atriz coadjuvante. Essa aqui eu confesso que eu torci muito. Porque quem ganhou foi a Amy Madigan, que fez A Hora do Mal. Cara, é muito legal você ver um filme bem terrorzão mesmo, assim. Eu sei que Pecadores também é terror, mas tem mais a questão de ação, o subtexto e tudo mais. Então é um filme mais a cara do Oscar. A Hora do Mal não. A Hora do Mal é um terror bem terror. Ele deixa bem claro isso, é escancarado. E a Amy Madigan faz uma personagem muito boa. É uma interpretação excelente. E que rouba a cena toda vez que aparece, seja pela caracterização da personagem ou até mesmo pela própria atuação. O que é o mais importante aqui? Sendo bem honesto, eu não ficaria surpreso se ela fosse indicada justamente para melhor atriz, porque de fato ela é muito boa. E eu entendo que as outras atrizes que estavam concorrendo podem ter ficado um pouquinho chateadas, né? Então assim, tanto a Teyana Taylor quanto a Ellen Fanning são atrizes jovens que vão ter muitas outras oportunidades pela frente para entregar nas atuações, para receber prêmios. Amy Madigan foi muito merecida, acho que ela realmente mandou muito bem num papel que exigia bastante dela, porque é o que eu falei, ela rouba muito a cena. Mas se existisse ali uma categoria de melhor youtuber de cinema, vocês votariam em mim? Vocês acham que eu estaria entre os indicados? De repente até campeão? Tem vários concorrentes por aí, na verdade. Mas se você gosta do meu conteúdo, se você acredita que eu mereceria esse prêmio, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha esse vídeo com seus amigos também. Vamos aumentar ali esse lobby para que mais pessoas votem em mim. Agora a gente vai falar da categoria polêmica, assim. Acho que entre todas as categorias do Oscar, essa foi a que mais gerou polêmicas antes da premiação, que é a de melhor ator. A gente tinha grandes concorrentes, inclusive Wagner Moura aí representando os brasileiros. Mas quem levou foi o Michael B. Jordan. Eu posso falar? Muito merecido. Acho que, dentre todos os personagens, o dele era um que exigia um pouquinho mais de complexidade e entrega na atuação, porque não foi um só, foram dois personagens, e dois personagens muito diferentes. Por mais que tenha os macetes técnicos ali, de cores para identificar cada personagem, a atuação, a entrega dele de forma sutil faz com que você diferencie nas emoções, no trabalho corporal, no trabalho realmente de entrega assim, para você diferenciar cada personagem, e realmente funciona muito bem. São dois personagens diferentes, com complexos diferentes, e ele entregou muito bem nos dois. Então, assim, completamente merecido, muitíssimo justo. Os outros atores também estavam excelentes, mas o Michael B. Jordan mandou muito bem. Sobre o Timothée Chalamet, ele fez o Martyrs Prime, assistindo cinema, gostei pra caramba. O Timothée Chalamet se envolveu em muitas polêmicas antes do Oscar, então talvez ele até tivesse chance de ganhar de fato, talvez as polêmicas tenham atrapalhado, talvez não.
Eu acho que o maior problema foi que ele interpretou, né, o Marty no filme, que é um cara super babaca, e ele simplesmente não saiu do papel. Continua interpretando esse cara babaca. Ou sei lá, ele sempre foi babaca e no filme ele nem tava interpretando ninguém, só tava sendo ele mesmo. Será? Agora, sobre o Wagner Moura, também foi uma atuação excelente. Esse cara que tá sempre preocupado, tá sempre sob um clima de tensão. Ele tá interpretando, de fato, um agente duplo de certa forma, né? O título do filme brinca bastante com essa ideia de agente secreto, só assistindo realmente pra você entender. Mas é uma entrega muito boa. Também seria muito merecido se ganhasse. Na minha visão, o que acabou atrapalhando, talvez, foi justamente o finalzinho do filme. Quem assistiu sabe que o Wagner Moura também acaba interpretando dois personagens, assim como o Michael B. Jordan. Só que o personagem secundário ali que o Wagner Moura interpreta no final, né, como filho dele, é muito fraco. Pra mim, uma das maiores falhas do filme, talvez uma das coisas que mais me tirou da imersão do filme, foi justamente essa cena final, onde ele volta interpretando o filho dele, porque aí fica muito difícil você não comparar com a atuação do Michael B. Jordan, que acabou sendo melhor nessa ideia de dois personagens, e não tem muito espaço pro Wagner Moura entregar mais nesse papel. Então talvez por isso também ele tenha perdido. Agora falando sobre melhor atriz, quem levou foi a Jessie Buckley. Jessie Buckley? Jessie Buckley, no filme Hamnet. E eu confesso que eu não vou ser a melhor pessoa pra falar com tanta propriedade assim, porque eu não assisti Hamnet. Eu assisti Bugoni, então eu tava torcendo mais ali pra Emma Stone, imaginei que ela fosse levar. Mas das cenas que eu vi passando durante a cerimônia, e até do discurso dela, eu confesso que o Oscar cumpriu o seu papel, que foi me fazer ficar interessado em assistir o filme. Tanto o discurso quanto as cenas, ela realmente tem essa entrega pessoal dela. Parece que ela se envolveu muito com o projeto, realmente parece uma atriz muito boa, então vou dar uma chance aí pro filme, vou assistir pra poder avaliar melhor depois. Mas temos aí a ganhadora, acho que, bom, aparentemente merecido também, não tenho muito o que falar. É, tá bom. E agora a gente vai pra categoria mais importante do Oscar, pra encerrar aqui esse vídeo, que é justamente a de melhor filme. A gente tinha grandes concorrentes. Assim, todos os filmes ali são excelentes. O vencedor acabou sendo uma batalha após a outra, esbancou ali grandes favoritos, Pecadores, Hamnet, Marte Supreme, o próprio Agente Secreto. E assim, de fato, o filme ele é bom. Tem uma direção forte, um roteiro que brinca bastante com política, críticas sociais. Ele é praticamente uma comédia dramática, vamos dizer assim, né? Na verdade, não sei nem se é comédia dramática, ele é uma paródia dramática, ele é uma paródia da nossa realidade. Então ele tem toda a cara de filme ganhador do Oscar. Mexe com política, com temas fortes, tem uma direção de assinatura, um roteiro muito bem feito, mas eu preciso ser honesto aqui que eu não gostei do filme. Eu entendo muito quem gostou, porque é o que eu falei, é um filme que você assiste ele, pelo menos eu assistindo, ele é perceptível que é um filme bom. Só que o filme não conseguiu me ganhar, cara. Eu achei o filme em alguns momentos meio arrastado, meio contrário assim da opinião de todo mundo. Todo mundo fala, o filme tem quase 3 horas, você não sente. Cara, eu senti, eu fiquei 3 horas assistindo o filme, eu senti ele sendo arrastado em alguns momentos e meio exagerado em outros. Então assim, é um filme que ele tem todas as qualidades técnicas de um filme ganhador de Oscar, tem todas as qualidades de roteiro, enredo, ganhador de Oscar, mas que pra mim não funcionam muito bem. Existem algumas cenas, principalmente algumas de perseguição, que eu não achei tão bem feitas assim como cenas, por exemplo, no próprio Agente Secreto, que tem uma outra cena de perseguição que dá pra você comparar. Em Agente Secreto eu senti muito mais a tensão do que de fato em uma batalha após a outra. Eu acho que o roteiro ele exagera e passa pano por algumas coisas em alguns momentos, pra construir algumas cenas e pra outras não. E em alguns momentos ele acaba sendo meio arrastado. E alguns personagens que eu simplesmente não consigo gostar, tipo o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é muito, sei lá, muito exagerado, muito espalhafatoso, e isso não conseguiu me pegar um pouco, eu fiquei meio afastado ali. Eu acho que os melhores personagens mesmo são do Champagne, que, putz, faz uma entrega de personagem muito boa, porque é um personagem que ele é odiável, é um personagem que ele realmente é feito pra você não gostar dele, você de fato não gosta dele, então o papel tá cumprido ali, e do Benício Del Toro, que acaba roubando a cena em poucos momentos. Mas outros momentos ali do filme, como eu falei, acabam ficando meio exagerados, mesmo por uma paródia. Tipo, o personagem de Champagne, ele morre 2 vezes praticamente, o cara toma um tiro de 12 no final do filme, continua vivo e volta pra morrer de um jeito um pouco mais ridículo. E pra mim, o que me tirou completamente do filme foi justamente uma tentativa de redenção ali da personagem da Perfídia, né? Que, assim, ela é uma personagem do mal praticamente o filme inteiro. Ela traiu todo mundo, cara. Ela traiu a família dela, traiu a linhagem dela, que era de pessoas guerrilheiras também, traiu o namorado, traiu a própria filha, traiu o próprio movimento, e no final o filme tenta ensaiar ali uma redenção que, sendo bem honesto, pra mim, cara, estragou muito.
Porque o filme tava indo por um caminho até então que eu tava ok, não me apaixonei pelo filme, mas beleza, entendi. E no final ele meio que dá essa queda, e quando eu comparo com os outros filmes que eu assisti, com os outros filmes que estavam concorrendo, os outros pelo menos ganham pra mim. O conjunto da obra de Pecadores pra mim é bem melhor, o conjunto da obra de Marte Suprema é bem melhor. Mas beleza, não acho injusto que tenha ganho, porque eu entendo que é um filme bom, só não foi o meu favorito assim pra ganhar. Mas assim, pessoal, esse Oscar, assim como todos os Oscars, foi mais do mesmo. Bem previsível em muitas categorias, algumas surpresas no meio do caminho, algumas injustiças e decisões que provavelmente vão ser comentadas durante muito mais tempo, mas é aquilo, o Oscar é o Oscar e é sempre bom a gente lembrar que por mais que ele tenha esse papel de premiar os filmes, o foco principal dele é o comercial, é o marketing, é vender mais os filmes que participam e que ganham essas premiações ou que são só indicados também. No fim das contas é uma mistura de lobby, gosto pessoal, até decisões políticas de certa forma. Então, vale a pena a gente acompanhar pela diversão e de repente o nosso filme favorito tá ali indicado ou ganhando, mas sempre levando em consideração esses detalhes. Mas agora eu quero saber de vocês. Seu filme favorito foi indicado? Foi campeão? Levantou alguma taça? Você achou alguma injustiça no meio dessa premiação? Alguma coisa absurda que de repente eu não falei aqui? Pode comentar. E se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, por que não já se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e também compartilha para seus amigos, para eles também saberem um pouquinho sobre o que rolou ali durante essa cerimônia do Oscar. Uma coisa que foi bem interessante, que foi comentada durante o Oscar pelo apresentador, é justamente essa ideia de inteligência artificial dentro das produções cinematográficas e como a gente não pode usar isso, como a gente tem que se afastar o máximo possível dessa ideia. E eu falo um pouquinho sobre inteligência artificial no cinema nesse vídeo aqui. E um dos filmes que estava concorrendo em várias categorias e acabou não ganhando nenhuma era Bugônia, que fala sobre uma CEO que é raptada porque os teóricos acreditam que ela é uma reptiliana alienígena. E eu falo sobre os melhores filmes de aliens nesse vídeo aqui. Mas é isso, pessoal. Eu sou o seu Santiago e até a próxima.